Então vamos seguir com agora faíscas. Aliás, o Andreasa comentou sobre isso ontem. A escolha de 3 nomes do DEM para compor o Ministério de Bolsonaro: Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Tereza Cristina para Agricultura e ontem anunciamos Luiz Henrique Mandetta, confirmado para a pasta da Saúde, tem provocado uma ciumeira, ruídos, quase uma queda de braço já no partido. Hoje o general Augusto Heleno, homem forte do futuro governo, tentou contemporizar. Ele disse o seguinte, abre aspas: isso do DEM é uma mera circunstância, não é nada que o comprometa. Ele tem escolhido, no caso se referindo a Bolsonaro, ele tem escolhido por bancada e não por partido. Bancada no caso se refere bancada ruralista para agricultura, bancada da saúde no caso do Mandetta, mas fato é que o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que quer permanecer na cadeia, não gostou. Então, como eu disse, já há uma espécie de queda de braço interna justamente com o Onyx Lorenzoni, a quem são atribuídas essas escolhas, a quem são atribuídas essas 2 últimas nomeações. Aspas para o Rodrigo Maia hoje: as indicações não são do DEM, né? Não tem uma relação direta uma coisa com a outra. Talvez alguns aqui já estejam pensando de forma antecipada na presidência da Câmara e queiram na presidência, e queiram vincular uma coisa a outra para tentar enfraquecer a minha candidatura aí sim à presidência da Câmara. Andreasa, você falou dessas faíscas ontem, hein? Parece que já há quase labaredas ali. Mas é uma obviedade, não é teoria da conspiração. O Onyx está operando, está fazendo política, né? Eu não sei se o Onyx trabalha em prol poderosamente da transição de governo para o Jair Bolsonaro, mas que ele trabalha na transição dele próprio, Onyx, sem dúvida nenhuma. Os nomes são do DEM circunstancialmente, mas os indicados são do Onyx. É o que eu chamo de DEM do B, o DEM do Onyx, nada a ver com a ACM Neto e com o Rodrigo Maia, de quem o Onyx em certo sentido, chamemos assim, na falta de outra palavra, desafeto. Sem dúvida nenhuma que as 3 indicações do partido têm um efeito político negativo para o Rodrigo Maia. Fortalece o Onyx no governo, tem um caráter de bancada, sem dúvida nenhuma, bancadas temáticas, é algo em que o Bolsonaro aposta, mas a chancela é do Onyx. Para quem quer vencer o Rodrigo Maia na Câmara, o discurso está dado. E é óbvio que o Onyx calcula isso. Ele não quer que o Rodrigo Maia seja reconduzido. O discurso se o DEM... E é o DEM, não tem jeito, o DEM do B, mas é o DEM. Se esse partido está tão forte no governo, não ficaria muito forte, poderosamente forte, desproporcionalmente forte, dada a sua representação na própria Câmara, também com o Rodrigo Maia ou com alguém do DEM na presidência da Câmara? Então é essa brecha. E ninguém vai me dizer, porque ninguém é santo nessa história, que o Onyx não pensou nisso, que isso não está no cálculo. É claro que está. O Onyx é o melhor operador político de si mesmo em Brasília nesse momento. Se isso é bom para o governo Bolsonaro, o tempo vai dizer, mas que o cara está ganhando a queda de braço em termos de poder no Executivo, especificamente no Planalto, sem dúvida nenhuma. Emplacou 3 ministros, um deles ele mesmo, em 3 pastas fundamentais com orçamentos muito grandes. Estou falando de agricultura, saúde e a política fundamental, opera política com o Congresso, a Casa Civil. E mais coisa pode vir. Então, por enquanto, 3-0 Onyx no Rodrigo Maia. Tá feia a coisa. Exato. Vamos lá, Joel. Pois é, o Onyx segue com uma posição de muito poder junto ao governo Bolsonaro. A gente pode especular quanto isso vai ser bom ou ruim para o governo Bolsonaro, mas vamos pensar também se isso vai ser bom ou ruim para o Brasil. No momento, me parece que a influência dele nas pautas fundamentais que interessam ao Brasil é perigosa. Porque as indicações de ministério que partiram dele, que são do Democratas, não posso dizer, diferentemente do Mozart Neves, que eu acabei de comentar, não são 2 grandes expoentes aí, Musa do Veneno, que tem até sua solidez, mas é um pouco unilateral demais. A gente tem ali o Mandetta também com toda uma questão até de movimento aí da justiça para se ver. Ninguém espera que ele vá fazer o tipo de revolução na saúde, por exemplo, que a gente pode esperar sim do Mozart. E por outro lado, qual que é a posição, que prioridades o Onyx tem demonstrado, trazido a público para o início do governo Bolsonaro? Por exemplo, a reforma da Previdência, que a gente martela quase que diariamente aqui. Ele é uma das principais vozes do novo governo a desinflar as esperanças com a reforma da Previdência. Uma hora disse que a que está aí do Temer não vai passar, outra hora disse que não é para votar esse ano, outra hora disse que vai ter que fazer uma coisa muito diferente. Tudo que sai dele nesse sentido é ruim. E ele tem muita força agora junto ao governo.
O Rodrigo Maia, goste-se dele ou não, é alguém que já tem uma prioridade mais clara, sim, de favorecer a reforma da Previdência. E o Maia sai perdendo agora. Porque se o DEM já tem tanto ministro, vamos deixar o presidente da Câmara com o DEM também, vai dificultar a vida do democrata, sim, mas eu não me importo tanto com democratas, eu me importo com as prioridades para o Brasil. Porque o Brasil precisa dessa reforma da Previdência. E se a coisa continuar assim, a gente pode chegar com as melhores intenções na política, mas vai ter que ter alguém fazendo a política. E esse alguém é o que vai definir o que acontece ou não. Se for o Onix, eu não sei se isso é muito promissor. Joel, o Jornal Estado de São Paulo hoje justamente fala sobre isso. Tem ali uma reportagem dizendo que essas nomeações todas do DEM poderia de alguma forma jogar água na reforma da Previdência. É claro que ali tá cheio de recados, principalmente do próprio Rodrigo Maia e por aí. Mas enfim, isso tá na mesa, conforme você bem colocou.